Eu lembro que eu até comentei com você antes da gente começar, eu fui direto mesmo para divisão musical, ler partitura, instrumento e tal, e a parte rítmica, da audição, né? Saber perceber alturas e tal, eu não fui trabalhar nada, eu só me frustrei, eu sou um músico frustrado, por isso que eu gosto muito de vocês aí, tal. Mas é verdade, eu queria tocar, porque eu tive... Eu vou convidar você pra minha banda, tá? Tá bom. Eu tive contato com orquestra desde criança, entrei na aula de música desde de novo e não deu certo. Tinha uma admiração, queria chegar lá, mas o processo bloqueou, né? Isso, e assim, foi muito mal trabalhada essa musicalização, percepção, né? Enfim. E depois, com o tempo, já mais velho, né? Porque o bom é desde novinho, né? Você acaba tendo mais facilidade se for bem trabalhado, né? Mas mais velho eu estudei violino, com o irmão do Júnior, inclusive. E eu lembro quando eu percebi que o violino estava afinado, que eu consegui perceber a afinação. Porque ele vibra. Quando ele está desafinado, ele não vibra. É igual a voz, né? Então, eu lembro de eu estudando, aí a hora que eu consegui afinar, tocar, porque violino é difícil você tocar afinado, né? Sim. A hora que eu consegui... Tem que construir, né, a afinação. É diferente do piano que está ali construindo. Sim, que você bate na nota e sai afinado. O violino não, você mexeu um pouquinho aqui e já desafina. Aí a hora que o violino tocou afinado, eu percebi, eu fiquei muito alegre. Porque eu percebi que ele vibrou e quando eu consegui entender que isso era afinação, que isso estava saindo na nota, estava sendo afinado, eu lembro até hoje, isso faz já mais de 10 anos, assim. Então eu fui construindo isso com muito esforço. Eu lembro que não que hoje né, isso aí tem que treinar também, você perde também, né? Se você ficar muito tempo sem praticar, você perde, né? Sim. Você, claro, tem mais facilidade de retomar, mas você tem sempre estar trabalhando, né? Então eu lembro que quando eu percebi a afinação, eu consegui diferenciar. E isso foi uma coisa, porque a onda soa melhor, né? A onda sonora mesmo ali, né? Vibra, né? E se for trabalhar da voz, isso já fica resolvido desde criança, né? Desde pequeno. Mas assim, com 6, 7 anos já fica mais difícil já de trabalhar, né? Se você não começou desde novinho. Mas ainda é uma fase muito gostosa, né, para a criança. A criança, ela é rápida, né? Sim. É muito rápida. A gente, quando você começou a falar aí sobre a questão da voz, eu queria até trazer um detalhe. Para cantar com a criança, cantar para a criança e cantar com a criança é diferente, né? Cantar para a criança, tudo bem, qualquer tonalidade e tal. Cantar com a criança, para que ela consiga cantar, tem que ser um tom mais agudo. Porque a criança, a laringe é pequena, as pregas vocais são pequenas. Então, os instrumentos menores são mais agudos, né? Sim. Então, a criança também, inclusive, não tem distinção se é menino ou se é menina. Eles vão cantar mais agudo. Então, quando você for cantar com uma criança, procure o tom que seja confortável para a criança e não para você, tá? Então, canta mais agudo, puxa a voz mais para cima. Então, não adianta chegar para a criança e cantar com ela assim... Alecrim, alecrim dourado, que tá ótimo pra você. Canta um pouquinho mais agudo, que você vai ver que ela vai te acompanhar. O meu marido, ele é músico, né, o Natanael. E quando a nossa primeira filha nasceu, a Dara, que ela começou a cantar assim, ele ficava tocando violão pra ela cantar. Um dia ele chegou pra mim e falou assim... Gilcene, a Dara é desafinada. Eu falei, de onde você tirou isso, que ela é desafinada? Ela é desafinada, ela não consegue cantar não. Aí eu, mostra pra mim. Aí eu fui escutar. Ele tava cantando grave. Ela não conseguia transpor na voz dela aquela altura. Aí eu falei, para. Aí comecei a cantar. Já fui num tom bem mais agudo. Aí ela foi, eu falei, aprendeu? Toda vez que for cantar com ela... que for tocar para ela cantar, pega essas regiões mais agudas, que aí ela vai. Daí ela ia. E ela nunca foi desafinada, né? Porque ela já cresceu nesse ambiente, né? Então ela não tinha problema de afinação, mas a afinação dela, o problema era reproduzir aquele tom. Aquele tom não dava, então ela falava. E o que a gente vê as nossas crianças nas escolas. A questão é, as crianças nas escolas, elas declamam. Por que elas entoam falando? Porque tá grave. O mais próximo que elas conseguem ali é falar. Mais grave cantar ali não dá para elas. Então a gente tem que ter atenção com isso. Treinar as crianças, mas dentro daquilo que elas podem executar. É uma forma de você facilitar isso. ela pegar a entonação, a afinação, né? Porque
Porque tem como você cantar afinado com tons diferentes, né? Só que é mais difícil, é isso? Aqui seria cantar em vozes. Isso, por exemplo... Não seria se eu cantar afinado a melodia, seria cantar uma outra melodia que seria uma harmonia. Isso, é mais difícil fazer isso, né? Agora, o que a criança não consegue, por exemplo, um homem pode cantar, e aí eu vou escutar aquilo é grave, eu posso cantar uma oitava acima. Isso, É nesse sentido isso que eu tá quis falando, dizer, né? isso. A criança, ela ainda não tem esse preparo para ela entender que ela vai cantar uma oitava acima. Ela quer cantar junto, igual. Isso, ela vai te seguir. Então, se aquilo tá muito grave, ela vai falar, meio que entoar o que der. É isso que eu quis dizer. Você subindo a afinação, isso. Né? Você consegue facilitar para a criança, porque ela sempre vai buscar acompanhar na mesma oitava, né? Na mesma altura, exatamente. Né? É isso que a criança aí faz. ela não tem essa percepção de harmonia e tal, ainda, né? Sim. Pra falar assim, não, eu tô cantando mais agudo, mas eu tô seguindo só uma oitava acima, né? Que era o que a Nathanael queria que a Dara fizesse, né? Aí ela não conseguia ainda, ela não tinha maturidade para isso, ela era muito nova. Depois, aí sim, a criança, depois de um desenvolvimento vocal, de um trabalho de percepção e tal, ela consegue, transpõe. Ela canta uma oitava acima. Mas até no coral, por exemplo, a gente já teve professores homens. Mas, em geral, o que é com crianças que estão iniciando, que os professores fazem? Eles cantam no falsete. Que eles cantam exatamente na oitava que é para a criança cantar. Existe até um grande regente, assim, que a gente também se pauta muito no trabalho dele, que é o Henri Leque. Ele faz o ensaio dele inteiro no falsete. A gente tinha um monitor também no projeto que ele cantava muito bem no falsete. Ele fazia o ensaio dele inteiro no falsete. Era uma graça. O Thiago Barcelos, colega meu, depois eu até falar para ele assistir, que eu falei do seu nome. A gente marca ele. Então ele fazia todo no falsete, porque a criança que não tem muita experiência, ela quer cantar exatamente a nota que você está fazendo. Ela não tem essa percepção e esse jogo, né? Essa questão, essa maturidade vocal de jogar uma oitava acima. É que é meio natural mesmo, a criança imita, né, a gente, né? Em tudo, assim. Então, se você souber os caminhos, né? Porque a gente fala muito disso, né, Júnior? Tem coisas que você pode trabalhar de várias formas, só que tem um jeito que é mais fácil. Que a criança porque se você pode facilitar, porque você vai complicar, né? Então tem um jeito assim de você, que é o caminho mais propício, mais que a criança vai assimilar melhor.